Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a reatividade da SL2 e a influência do nucleófilo. Vamos lá? Então, dando sequência na nossa aula de substituição nucleofílica bimolecular, a gente vai falar hoje da influência do nucleófilo. Então, quando a gente fala de átomos ou moléculas que têm pares de elétrons livres, a gente pensa em base ou nucleófilos. Qual a diferença? Então, a basicidade é uma medida de quão bem ou quão eficiente um composto compartilha seu par de elétrons livres com um próton, tá? E essa basicidade é medida pela constante de equilíbrio, a constante de dissociação de ácido, tá? Que indica a tendência do ácido conjugado da base para perder um próton, certo? Já a nucleofilicidade é uma medida de quão prontamente um composto, que é o nosso nucleófilo, ele é capaz de atacar um átomo deficiente em elétrons, que é o eletrófilo, e é medida por uma constante de velocidade, tá? Então, quando a gente compara moléculas que têm o mesmo átomo atacante, por exemplo, oxigênio ou nitrogênio, então a gente vai observar que as bases mais fortes geralmente são os melhores nucleófilos. Então, vamos comparar aqui, ó, uma espécie com carga negativa e uma espécie que é neutra. Então, aquele que tem a carga negativa tem uma densidade de carga maior, então ela é sempre um melhor nucleófilo. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai comparar lá um haleto sendo atacado por uma hidroxila e pela água. Aqui, a espécie é carregada. A reação é mais rápida do que na água, que é mais lenta. Nós temos aqui o amideto e a amônia. Então, com o amideto, a reação é mais rápida do que com a amônia. Por que que isso acontece? Porque as espécies carregadas, elas são bases mais fortes, consequentemente, melhores nucleófilos. Então, olha aqui, ó. A hidroxila é uma base mais forte do que a água. Então, lembra o que é base? Aquela espécie lá que pode receber próton, né? Então, a hidroxila é melhor do que a água. A água é uma base mais fraca, então é um nucleófilo mais pobre. Então, aqui, ó, a gente tem o caso do metóxido, do amideto. Então, são espécies carregadas que elas são bases mais fortes, consequentemente, nucleófilos melhores. Quando a gente compara moléculas com átomos atacantes que têm mais ou menos o mesmo tamanho, as bases mais fortes serão os melhores nucleófilos, tá? Então, se você observar os elementos que tem lá no segundo período, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? E aí, se você pega esses elementos do segundo período e os ligam a hidrogênios, então, a acidez relativa dessas substâncias vão ser assim, ó. Aqui eu coloquei o valor do pK para você lembrar, ó. Quanto maior o pK, mais fraco vai ser o ácido, tá? Então, a amônia é mais fraca do que a água, que é mais fraca que o HF. Então, o HF aí é o ácido mais forte, já que o pK dele é o menor. E aí você pode observar que as bases conjugadas desses ácidos, ó, vão ter a seguinte sequência aí de força. Então, o amideto vai ser a base mais forte, consequentemente o melhor nucleófilo, e o fluoreto, que vem lá do ácido mais forte, vai ser a base mais fraca e um pior nucleófilo. Quando a gente compara moléculas com átomos atacantes, que têm tamanhos diferentes, então a gente tem que analisar o fator polarização do átomo, tá? É o que a gente percebe aqui no iodeto e no fluoreto. São espécies que têm um tamanho bem diferente, o fluoreto é bem pequenininho em relação ao iodeto, que é grande, tá? E aí, os elétrons do iodeto, eles estão mais distantes e do núcleo, tem uma atração menor, ele fica menos atraído, portanto, ele fica mais disponível, e aí ele consegue se sobrepor mais facilmente com o orbital do carbono. E o carbono aqui que tem o leaving group é a espécie, é a parte positiva aqui da nossa estrutura, do nosso substrato. Então, isso vai resultar num maior grau de ligação no estado de transição. E aí, esse estado de transição da ligação iodeto-carbono é muito mais estável do que o estado de transição do fluoreto com o carbono, tá? E aí, se essa espécie é mais estável, a velocidade dessa reação vai ser melhor do que o ataque do fluoreto. Portanto, o iodeto vai ser um nucleófilo melhor do que o fluoreto.
Ó, aqui eu vou mostrar como é que funciona a solvatação, tanto por solvente polar prótico quanto por solvente polar aprótico. Então, por exemplo, água, álcool, ácidos carboxílicos são solvente polar prótico. Eles conseguem formar ligação de hidrogênio. Lembra? A ligação de hidrogênio é quando você tem lá na molécula o hidrogênio ligado com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Por que dá para formar ligação de hidrogênio nesse caso? Porque existe uma diferença muito grande de eletronegatividade entre essas espécies e você vai ter um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo são os elementos mais eletronegativos da estrutura e o hidrogênio vai ser o polo positivo sempre da história, tá? Então, eles solvatam bem tanto cátions quanto ânions. Então, por exemplo, você pega um reagente nucleofílico como o brometo. O brometo ele não existe sozinho, ele vem acompanhado sempre de um cátion, por exemplo, o sódio, tá? E esses solventes, eles dissolvem esses sais, como o brometo de sódio, por exemplo, por ligação de hidrogênio e por doação de elétrons para o cátion. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o caso de um álcool. Ele vai, por doação de hidrogênios, ele vai, por doação de elétrons, quer dizer, ele vai doar elétrons para o cátion, então ele vai solvatar esse cátion. Você vai ter essas espécies aqui com o oxigênio voltado para o sódio e fazendo essa doação de elétrons ao redor do cátion sódio. Então, ele vai estar totalmente solvatado. E o polo positivo dessa espécie, que é o hidrogênio, ele vai solvatar o brometo, que é o ânion, tá? Porque o polo positivo vai ser atraído pelo polo negativo. Então, você vai ter aí dois tipos de solvatação, tá? Então, essa solvatação é que acontece quando você tem o solvente polar prótico, tem o hidrogênio aí ligado com esses elementos eletronegativos. Agora, quando você pega lá o solvente polar aprótico, tá? Então, eles têm um momento dipolar, eles têm cargas opostas aí, e ainda assim eles são capazes de solvatar os cátions por doação de elétron de um átomo de oxigênio. Tá? Mas eles não têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio, porque nesse caso, todos os átomos de hidrogênio da molécula está ligada com carbono, e a diferença de eletronegatividade é muito pequena, então não vai formar ligação de hidrogênio aí. Então, por exemplo, o dimetilformamida, dimetilsulfóxido. Então, aqui, ó, você tem, ó, esse Me está representando o CH3. Então, tem hidrogênio? Tem, mas está ligado com carbono. Então, aqui você não tem o hidrogênio positivo, né, para poder solvatar aí o nosso ânion. Então, quando você tem um sal dentro de um solvente polar aprótico, este ânion ele vai ficar livre para atuar como um nucleófilo e o cátion ele vai estar solvatado. Aqui no caso da solvatação pelo solvente polar prótico, o brometo, que é o agente nucleofílico, não vai estar livre e muito menos o cátion. Então aqui a gente tem um resuminho do poder da solvatação com relação à nucleofilicidade. Então, o fluoreto, como ele é um ânion menor, ele vai ter uma densidade de carga maior e ele fica muito mais solvatado do que o iodeto, tá? Que tem uma baixa densidade de carga. Então, o iodeto ele vai ficar mais livre, portanto, mais nucleofílico. A solvatação, ela estabiliza mais o fluoreto, tá? Porque ele vai estar todo rodeado aí com o solvente. Logo, ele vai precisar de uma maior energia de ativação para dessolvatar, ou seja, para ele poder ficar livre como um nucleófilo para poder atacar. E o estado de transição, ele possui uma menor densidade de carga para o iodeto do que para o fluoreto, tá? Já que o iodeto é menos solvatado.
Então, aqui a gente tem um resuminho sobre os solventes polares apróticos, tá? Então, eles não possuem átomo de hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo da estrutura. Então, a gente tem aqui, ó, o dimetilformamida, DMF, tá? Temos o DMSO, dimetilsulfóxido, temos aqui dimetilacetamida e temos aqui o hexametilfosforamida. Então, eles têm aqui, ó, pares de elétrons disponíveis, mas não tem hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo, tem elemento ligado a carbono. Então, ó, os solventes polares apróticos, eles solvatam bem os cátions, mas eles deixam os ânions não solvatados, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a água, ela é um solvente polar prótico, ela solvata o cátion, mas os polos positivos, eles vão solvatar o ânion também. Agora, nós temos aqui um exemplo de solvatação do íon sódio por dimetilsulfóxido. Então, o polo negativo, que é o oxigênio, ele vai solvatar o cátion, mas o centro positivo aqui, ele é estericamente impedido, então ele não vai realizar o processo de solvatação. Então, o que acontece? Ó? Os solventes polares apróticos, eles levam à geração de nucleófilos nus. O que é o nucleófilo nu? Aquele que não é solvatado, então ele vai ser muito reativo, tá? Então, se você tem lá NaCl, por exemplo, então esse nucleófilo que ele vai estar livre para atacar o substrato, tá? Tendências para nucleofilicidade são as mesmas da basicidade. E esses solventes, eles são excelentes para reações de substituição nucleofílica bimolecular. Então, vamos analisar aqui o poder de nucleofilicidade desses dois nucleófilos aqui. Então, você vê que ó, a base mais fraca é essa, mas a velocidade da reação, quando ele é um nucleófilo, é maior do que quando nós temos aqui o fenóxido, cujo nucleófilo aí, o átomo atacante vai ser o oxigênio. Então, a gente pode explicar a nucleofilicidade em termos de energia dos orbitais, tá? Então, a gente vai explicar a nucleofilicidade comparando esses dois nucleófilos aqui, quando nós temos o oxigênio e quando nós temos o enxofre, tá? Que vai ser o nosso nucleófilo. Então, aqui nós temos a energia crescente, aqui nós temos o nosso substrato, onde tem a ligação carbono-leaving group. Aqui é representando o orbital antiligante, que é de maior energia, do nosso haleto de alquila. Aqui o nosso orbital ligante, tá? E os elementos que vão fazer o papel de nucleófilo. Então, nós temos o enxofre e temos lá o oxigênio. Então, a gente percebe que o par de elétrons do enxofre que vai atacar, que está lá no subnível A3sp, tá? Ele está num nível de energia maior do que o parzinho de elétrons do oxigênio. E esse nível de energia sendo maior, ele está mais próximo em energia do orbital antiligante do nosso substrato, tá? Então, isso favorece uma melhor interação entre o enxofre e o haleto de alquila do que oxigênio e haleto de alquila. Então, você vê aqui, ó, na legenda, que quando a seta é sólida, tá? Ele está representando boas interações. E quando você tem a setinha pontilhada, não é uma interação tão forte assim, é uma interação um pouquinho mais fraca. E isso se deve à energia do enxofre, que é mais próxima da energia do orbital antiligante do nosso haleto de alquila. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!